Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro, este promovido pela Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica, ela funciona das 9 às 9h50 da manhã, todos os domingos, e a gente está trabalhando a análise do livro de Apocalipse. Já foram feitas as análises do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. E hoje nós vamos trabalhar a análise do capítulo 4 de Apocalipse, a visão do trono de Deus. Aqui é uma parceria na Escola Bíblica Dominical, em que nós vamos procurar ensinar alguns fundamentos sobre o capítulo 4, alguns detalhes, alguns pormenores que nós precisamos observar sobre esse capítulo, que é muito importante para que você possa compreender todo o restante do livro de Apocalipse. Vamos lá. Nossa primeira visão aqui é no versículo número 1, capítulo 4, onde nós encontramos o seguinte, olha só. Apocalipse 4, versículo 1 diz: depois destas coisas, que coisas? Há as revelações anteriores, né? Do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Você tem lá em Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois daquilo que João havia recebido de revelação no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 1, Jesus se manifesta pessoalmente para João. João está preso na ilha de Patmos, e Jesus se manifesta a João e fala a João, ou relata a João uma sequência de escritos, de revelações que ele deveria colocar e transmitir para a igreja, né? Uma revelação muito importante para que João pudesse transmitir para a igreja, vindo diretamente de Jesus, que se manifesta a João lá na prisão em que ele se encontrava. E aí, João recebe uma revelação no capítulo 2 e no capítulo 3, aqui contextualizando vocês que não estiveram na análise do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3, e ele vai então, desses dois capítulos, o 2 e o 3, falar às 7 igrejas da Ásia. Lições que são importantíssimas para nós como cristãos e que foram direcionadas para aquelas igrejas na região da Ásia, né? Então são as cartas às 7 igrejas que terminam no capítulo com a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse. Então o Senhor começa falando da igreja de Éfeso e vai até a igreja de Laodiceia, falando, exortando, orientando os cristãos daquelas igrejas sobre coisas que precisavam ser observadas, ou elogiando aquilo que estava feito de acordo com o padrão do cristianismo que Jesus estava também demonstrando em suas cartas. Então, depois de todas essas coisas, olha o que nós temos aqui. Nós chegamos a uma transição. Aqui nós temos uma transição da mensagem do Apocalipse 1, 2, 3 para o restante da mensagem que vai ser colocada, a mensagem profética que vai ser colocada a partir aqui do Apocalipse de número 4. Então, é uma parte de transição. O resto do livro, ele traz outras profecias, outras mensagens que são estendidas a todas as igrejas indistintamente, inclusive aquelas 7 igrejas da Ásia, né? Aquelas 7 igrejas da Ásia. Então, esse versículo número 1, ele inicia uma nova sessão do livro de Apocalipse, que vai revelar os acontecimentos aterrorizantes que vão se desenrolar ao longo do restante do livro de Apocalipse. Embora Apocalipse, repitamos, é um livro que fala sobre a esperança para o povo de Deus, esse livro também traz os juízos de Deus, também traz a descrição daquele momento em que o Senhor há de julgar todas as pessoas, por aquilo que elas fizeram no reino e por aquilo que elas não fizeram, por não estar ligadas à figueira, por não estar ligadas ao reino de Deus. Então essa é a parte que vai se desenrolar a partir aqui do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro. Então Cristo convida João, e aí o espírito de João, ele é levado ao céu.
ele é elevado até o céu e lá João recebe de Jesus Cristo a revelação dos acontecimentos que iriam se desenrolar a partir dali. Aqui é importante lembrar que nós temos 3 escolas, não é o objetivo desta aula, né, nesse momento, mas nós temos 3 escolas. Existe uma escola de análise do Apocalipse chamada escola preterista, que diz que aquilo que está escrito no Apocalipse é alegórico, porque já aconteceu. Na época em que a carta foi escrita, todos aqueles acontecimentos descritos no livro de Apocalipse já aconteceram. Nós temos uma outra escola de interpretação do Apocalipse, que é a escola historicista, que diz que as revelações de Apocalipse foram acontecendo ao longo dos períodos da história. E uma última escola aqui para a gente lembrar é a escola futurista, que crê que as verdades do Apocalipse elas estão ainda por acontecer, que não houve uma revelação completa dessas verdades, que a profecia do Apocalipse cumpriu-se em parte, mas não cumpriu-se tudo, e que ainda tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Esse contexto, então, João é levado pelo Espírito ao céu para ouvir as verdades que ainda haveriam de acontecer, na perspectiva do Apocalipse. E conforme a escola de interpretação que você esteja analisando, você vai interpretar o Apocalipse de uma forma diferente. Particularmente, eu me encaixo mais com a visão de que a profecia do Apocalipse ainda não se cumpriu de maneira total. Que coisas que estão descritas no livro ainda vão acontecer. E que nós, como discípulos, nós, como igreja, precisamos entender essas coisas que ainda hão de acontecer. Tudo bem? Então vamos em frente. Apocalipse 4, 2, versículos 2 e 3 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse está sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante no seu aspecto à esmeralda. João convida todos os seus leitores a enxergar nesta visão. Ele foi arrebatado até o céu e teve uma visão celestial. Então João convida os seus leitores a enxergarem o trono de Deus no céu, a soberania de Deus, o Deus verdadeiro e sentado no seu trono com poder e glória. E é uma glória tão forte, tão grande, que João não consegue descrever ela na sua realidade. Então ele diz que é semelhante no aspecto. Então ele dá uma ideia de semelhança, porque ele tenta procurar uma imagem que se encaixe naquilo que ele vê. Tamanha a beleza da glória do trono de Deus. O trono de Deus é mencionado 38 vezes no Apocalipse, repetidamente, frisando o quê? A soberania de Deus, o seu domínio sobre todas as coisas, o seu domínio sobre todos os reinos da terra, o seu domínio sobre o homem, sobre a natureza, sobre tudo aquilo que ele criou. Tudo está no controle de Deus. E esta primeira visão que João tem no versículo 2, deste trono, revela exatamente aos leitores da carta, aqueles lá, e nós hoje, que existe um Deus todo-poderoso, sentado num trono, que está a controlar todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas, que observa a tudo e a todas as coisas, e que não está preso ao espaço-tempo, que transcende o espaço e o tempo e que se move em todos os tempos, instantes e situações. Um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Alguns comentaristas, então, sugerem que esse jaspe ele emite uma luz de cor branca e o sardônio uma luz de cor vermelha, muito intensa, que representariam a santidade e a justiça de Deus. O arco-íris que se manifesta na leitura aqui lembra a graça, a benevolência de Deus, a sua aliança com o homem, onde ele manifesta a sua bondade, onde ele manifesta a sua fidelidade, atributos que são do Senhor. Então, esse arco-íris nos lembra que Deus, antes de julgar as nações, antes de julgar o seu povo,
Ele está na sua graça, no favor imerecido, para que nós possamos reconhecê-lo como nosso Senhor. Eis o tempo que nós estamos, o tempo do favor imerecido de Deus. Em Apocalipse 4, versículos 4, 5 e 6, nós continuamos na leitura do texto, nós encontramos o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7, no Apocalipse, representa totalidade, plenitude do Espírito. Essas 7 tochas são a manifestação plena do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então João começa a sua análise aqui dos versículos 4, 5 e 6, João começa com uma figura central, que está no centro ali, no meio, um trono diferenciado. E ao redor desse trono, outros 24 tronos. Simbolicamente aqui, João declara que aquele trono que está no centro é o trono de Deus. Tudo começa e termina nele. Ele é a figura central da igreja e de todos aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Tudo começa no Senhor, tudo termina no Senhor. Deus é o centro, ou pelo menos deve ser o centro das nossas vidas. Se as nossas vidas não estão centradas nele, precisamos repensar o posicionamento que nós temos dado para o Senhor na nossa vida, na nossa caminhada. Os 24 tronos representam aqueles que reinam com Deus. E por que esse número 24? Alguns entendem que representa os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, simbolizando aqui a velha aliança que Deus tinha desde Abraão. E os outros 12, os 12 apóstolos, que representariam a nova aliança em Cristo Jesus, a igreja do Senhor representada aqui, simbolicamente, pelos seus líderes, pelos apóstolos. Outros, então, sugerem que esse 24 seria uma referência ao horário de funcionamento do sacerdote no Antigo Testamento, que ele tinha turnos de serviço, e eram 24 turnos de serviço. Então, diariamente, havia serviço diante do altar de Deus. O que se encaixa com aquela visão, né, com aquela perspectiva que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 2, versículo 9, que nós fomos feitos como sacerdócio real, como rei e sacerdote. Que o Senhor Jesus nos transportou das trevas para o seu reino e nos tornou em reis e sacerdotes. Em suma, há aqui uma representação do povo de Deus. Do trono, nós vemos que sai relâmpagos, vozes e trovões. É o falar, o poder de Deus para julgar e castigar, para exercer seu juízo. Manifestações do poder de Deus, que vão se manifestar na leitura de Apocalipse em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. As tochas, como nós falamos, refletem exatamente o Espírito Santo, em sua plenitude, em sua onisciência, onipresença e onipotência. O mar que representa aí os povos da terra, nós, servos do Deus Altíssimo, o povo do Senhor. O vidro ou cristal indica aí o quê? A transparência, porque todas as coisas serão manifestas diante do trono de Deus. Nós estaremos lá limpos, manifestos diante do seu trono. Os 4 seres viventes que aparecem aqui nessa menção do texto, cheios de olhos, demonstram claramente que nada passa desapercebido diante do Senhor. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo entende. Nada passa sem que seja percebido. Esta visão de João, ela casa com a visão de Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20. Confere lá.
Ezequiel também tem uma visão de 4 seres viventes, que ele chama de querubins, seres angelicais. E esta mesma visão aparece aqui, indicando a unidade da palavra de Deus. 1500 anos, 1600 anos, homens diferentes, autores diferentes, mas uma só palavra, porque ela é do trono de Deus. Amém? Então vamos em frente. Apocalipse 4, versículos 7 e 8, nos encontramos o seguinte texto. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo, semelhante a um novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto é semelhante a uma águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 4 seres viventes que nós vemos aqui também são descritos na visão de Ezequiel, de seres que têm rostos diferentes, que correspondem a 4 criaturas vistas aqui e que são representações tipológicas dos 4 evangelhos, que são centrados em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o leão, Jesus Cristo é o novilho, Jesus Cristo é o homem e Jesus Cristo é a águia. Os 4 evangelhos que tipificam aí o próprio Cristo. Como leão, ele é o rei. Como novilho, ele tem força e veio para servir. Como homem, ele se encarnou como homem, com inteligência, mas limitado por ser homem, com habilidades. E como águia, alguém que é capaz de enxergar além, em todas as direções, simbolizando a divindade, o caráter divino de Cristo. Cristo como o rei, como servo, como homem e como Deus. Estes seres representam isso na visão de Ezequiel e na visão de João aqui em Apocalipse. Eles podem ver em todas as direções, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, diziam os 4 seres viventes. Eles servem e adoram a Deus em todos os instantes. Essa palavra é repetida de maneira enfática para deixar claro que Deus está acima de todas as coisas e de todas as criaturas, e que ele se distingue, e é esse Deus que nós devemos adorar. E para que eu possa me aproximar dele, eu preciso ser santo, eu preciso me santificar, eu preciso trocar as minhas roupas, eu preciso trocar as minhas vestes para me aproximar desse Deus que é santo, que é onipotente, onisciente. Aqui nós aprendemos essa lição. Para que eu esteja próximo do trono de Deus, eu preciso ter santidade. Hoje, essa santidade não se manifesta de maneira plena, porque nós somos ainda homens falhos. Mas isso não nos tira o dever de buscar caminhar em santidade diante de Deus. Caminhar como homens segundo o coração de Deus. Não tira de nós essa responsabilidade. Mas ela um dia vai se revelar. Um dia o Senhor irá retornar. E quando o Senhor retornar, Ele virá para buscar os seus santos. E nós, estivermos vivos nesse dia, seremos então glorificados. E estaremos então revestidos da perfeita santidade do Espírito de Deus. E a nossa única função no céu será adorar a esse Senhor. Ao Senhor de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? No final do capítulo 4, versículos 9 e 11, nós encontramos o seguinte texto. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Os seres viventes adoram a Deus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória.
Os 24 anciãos, que representam o povo de Deus, participam desse momento de louvor a Deus. E mesmo que eles tenham recebido coroas, e eles receberam no texto, eles entendem que aquilo que eles receberam, que as coroas com as quais eles receberam, por aquilo que eles fizeram pelo reino de Deus, nada são e nada existiriam se o Senhor não os tivesse capacitado, se o Senhor não os tivesse sustentado, se o Senhor não os tivesse mantido no caminho. Então eles entendem que toda a adoração é ao Senhor. E eles livremente se ajoelham, se prostram e declaram que aquilo que eles são, que aquilo que eles fizeram pelo reino, foi por Ele, pelo Senhor. Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que traz uma mensagem de esperança, de que nós estaremos diante do Senhor, adorando a esse Senhor. E nós estaremos dizendo para Ele: Senhor, tudo que nós somos e tudo que nós fizemos por você. Nós fizemos por você. Esta é a mensagem do livro de Apocalipse. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa enriquecer o que Ele tem transmitido para nós. E nossos próximos encontros, estaremos vendo mais do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe e que te dê um domingo de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.